Olá, amigos do site Guia Futsal. Estamos hoje mais uma vez aqui com o programa Papo Técnico. Desta vez nós estamos aqui com um convidado, Clayton, da equipe do Boca Juniors de Cachoeirinha. Uma das equipes aí que vem ganhando títulos bastante na região metropolitana, até fora do nosso estado, né? Hoje vamos estar falando também nesse dia 11 de fevereiro de 2013, um dia antes do Carnaval. Nós estamos aqui e vamos estar falando do nosso futsal da região metropolitana e muito mais, né? A apresentação da BV também vai ser no dia 2 de fevereiro, agora, dia 19 de fevereiro de 2013, né? Vou estar falando sobre isso também, alguns nomes aí que tá vindo para reforçar, e vou estar perguntando também pro nosso amigo aqui também algumas coisas sobre esses nomes, né? Para nós estar discutindo alguns assuntos aí, sabe? Tipo, já tivemos falando semana passada sobre o Luiz Paulo, que é um jogador aí da nossa região aí que já jogou no ano passado também, o Jack, o Nenê, o Marcial, Josué, Igor. Esses são o que já foram confirmados, né? Agora, mas a ABV de Alvorada está confirmando mais algumas contratações. Uma delas são Cláudio, né? China, Preto, Bruno, Felipe Bolão e Luilson. Luilson é um atleta que jogou no Corinthians no ano passado, em 2012. Ele jogou 3 partidas pela equipe do Corinthians. Segundo o Cristiano Cabelo, é um atleta que vem também para fazer um bom reforço para a equipe da ABV, que vai disputar a Copa Lambosière. A Copa Lambosière vai ter dia 13, 14 e 16 de março aqui na cidade de Cachoeirinha, né, com a participação das equipes aqui da região metropolitana. Quero perguntar para o meu amigo aqui, já apresentando ele, e ele se dando um alô pro pessoal aí, sabe, sobre esses nomes aí. Felipe Bolão, nós já conhecemos aí, que é um rapaz aí que jogou lá em Guaíba, um bom atleta, já jogou aqui também na nossa cidade, no município de Cachoeirinha, nos campeonatos municipais também, já conhecemos. E alguma coisa que ele puder falar para nós aí, Clayton, né? Depois ele vai estar sendo entrevistado, ele vai estar falando sobre o Boca Juniors, vai estar falando sobre a conquista em Santa Catarina, vai estar falando também sobre o campeonato municipal de Cachoeirinha da Série Ouro, vai estar também falando da Copa dos Campeões, que esse ano a equipe do Boca Juniors vai estar participando. Aí, meu amigo Clayton, o que tu me fala desses atletas aí? Cláudio, o China, um jogador experiente, já conhecido aí na nossa volta aí. O Preto também, que já conhecemos também, o Bruno, o Felipe Bolão e esse Luilson. Boa noite a todos. Em respeito à ABV, eu acho que as contratações eles buscaram caso da experiência, né? Coisa que o grupo de jogadores deles não tinham. O ano passado foram longe na competição, né, estadual, foram bem até, uma boa participação, representaram bem a nossa região metropolitana aí, com bons jogadores como o Nenê, o Jack, né, o próprio Luiz Paulo foi muito bem, o Marcial eu vou acrescentar como se foi o destaque, né, para mim. Eu vi algumas partidas dele no ano passado e eu acho que a diretoria da ABV buscou experiência, porque eu acho que foi o que faltou para eles conseguirem o acesso à Série Ouro. Eu acredito que tenha sido porque eles foram bem em algumas competições, em algumas partidas da competição, mas faltou experiência em alguns lugares, como lá lá em Taquara, né, contra o Atlético do Vale, que era um time mais experiente que o da BV. E são boas contratações. Acho que pensando na experiência, o Preto, que é um cara que já é rodado há bastante tempo aí, que a gente conhece, o China também conheço, e o Bolão, né? Os outros nomes ali eu não me recordo agora, só com o nome, de repente o cara conhece mais por apelido e alguma coisa assim. Mas vai ser interessante já nessa Copa Lambosière, né? Que vai ter grandes equipes, né? Vai ser um bom teste para a Fusca, que vai ter uma Série Ouro bem disputada esse ano, né? No estadual. Isso aí, então, já aproveitando, já falando na Copa Lambosière, no dia 13, 14 e 16 de março, com a participação da AGF, Vossa-Pocaense, a Fusca e a ABV, 4 equipes da nossa região metropolitana. E eu queria falar para ele, ou perguntar, né, melhor, né, já como ele é um conhecedor também no futsal, ele não está à toa sendo um técnico de futebol, ele tá dentro da parte técnica, ele sabe bastante, ele conhece também, e ele conhece também esses clubes, né? O que tu acha dessa competição? Tem algum favorito aí nessas 4 equipes aí? Ou tu acha que ninguém é favorito por enquanto, né? Por causa que a gente todos vão se apresentar agora, não tem tempo suficiente. Acho que nenhuma dessas 4 equipes, pra gente ver aí, nenhuma delas começaram ainda a treinar, né? Tanto a BV de Alvorada vai começar agora dia 19.
E ela começando dia 19, acho que não vai ter tempo até o dia 14, dia 13 tá com um grupo já bem entrosadinho, né? Tu acha que tem algum favorito dessas 4 equipes? Eu acredito que pelo estilo, o padrão de jogo é diferente. A Sapucaense eu não conheço, não sei o que eles podem estar trazendo para essa competição. A ABV, que tinha como o Bolão e o China, que eram jogadores, né? E o próprio... O China e o Bolão seriam os jogadores-chave lá da BV, não, do Guaíba, né? Que estão vindo para a BV, eu não sei como vai vir o Guaíba agora, mas eu acredito que a Fusca seja a favorita, né? Por ser um clube de Série Ouro, manteve a base do ano passado, o Maurício, o Rafael, né? São grandes jogadores, o Rafael nós já conhecemos, sabemos do que ele é capaz, o Maurício, o Rafael e outros jogadores como o Erickson, que está vindo de volta, o Beto, o próprio goleiro, que nós tivemos o único jogo que conseguimos ver a Fusca no ginásio municipal, vimos o goleiro Everton, né, ele tem um ótimo chute, um boa presença na quadra, então isso eu acho que são as vantagens de já ter um padrão de jogo, né, o Nelsinho já conheceu os jogadores, então eu acredito que a Fusca seja favorito, até pelo nível que ela vai buscar esse ano disputar, que a tendência é se manter na Série Ouro e tentar chegar entre os 8 nesse ano. Por isso eu acredito que a Fusca seja favorito. Aproveitando, né, o espaço aí, né, vamos estar falando também que a Fusca, né, para nós poder lembrarmos do que a Fusca foi e trouxe esse ano, né, nós estamos aqui com a Fusca, a contratação da Fusca foi o alemão, né, o japonês, né, os goleiros Felipe Farias e Everton, que nem citou do goleiro do ano passado, né, Beto, Neto Carnaúvas, Fio, Maurício, Rafael, Didi, Pato e Patrick. Eu vou fazer mais uma pergunta, vou aproveitar, né, nosso amigo aí que tem bastante de conhecimento também, né, e vou perguntar para ele o que ele acha desses 2 nomes. Já tivemos semana passada discutindo sobre o alemão, né, discutimos também sobre o japonês, né, praticamente a gente não conhece muito desses 2 atletas, mas a gente já tínhamos algumas informações e sabemos que eles são bons atletas. Mas eu pergunto de Neto Carnaúba. O Neto Carnaúba é um atleta que a gente já conhece aí já bastante, porque a gente pesquisamos, né, assim, já teve uma experiência aqui no Rio Grande do Sul também, e no sul, né, do país, né, e já jogou no Paraná. Eu queria saber dele aqui, o que tu acha e que tu conhece ou tu ouviu falar desse Neto Carnaúbas. Eu acredito que o Neto venha para somar no caso de experiência que a BV buscou esse ano, a Fusca está buscando, que faltou em alguns pontos para a Fusca ano passado. A Fusca poderia ter classificado entre os 8 para a fase de mata-mata se não tivesse faltado experiência, porque a Fusca foi, por exemplo, a jogar em Lajeado contra a LAF, né, um dos clubes que classificou e fez uma boa campanha no ano e fez uma bela partida e venceu de 3-1 lá. E depois foi jogar contra equipes que estavam contra a ADS, outras equipes que estavam brigando pelo rebaixamento, e onde poderia buscar um ponto e trazer a classificação, e pela falta de experiência não conseguiu a classificação, né? Só simplesmente brigou pela permanência. Eu acredito que o Neto, por ser o Nelson ser conhecedor do futsal do Neto e a experiência, os grandes clubes que o Neto tenha passado, o Neto vai vir trazer essa bagagem para o clube, né? Ele vai ajudar não só no grupo, dentro da quadra, mas vai ajudar no clube em geral, né? Conhece outros clubes, como funcionam os clubes, então ele vai somar muito. Eu acredito que foi muito boa a contratação. Que beleza, acho que deu para nós ter uma entendida mais ou menos do que acontece, desses novos jogadores que está para vir aí na Fusca. Acredito que vai ser um ano excelente para o nosso futsal aqui do nosso município, para nossa torcida, para o pessoal que está envolvido no meio do futsal. Vou mandar uns abraços. Aí antes da entrevista. Vamos passando agora vamos passar para as entrevistas. Agora aquela parte que todo mundo espera, que é ouvir do nosso convidado, né? Hoje eu usei ele como comentarista. Foi excelente. Acho que foi especial para a primeira parte do programa, né? E agora vou estar mandando os abraços. Quero mandar um abraço para o Antônio Carlos, né, esse pessoal aí que deixa recado no Facebook lá, ou deixa comentários, né? Jefferson Tisca, como ele sempre está participando em comentários também no site, né? A equipe da Garra Futsal também deixou um comentário bem legal lá dentro do site também, né? O Garra Futsal lá da Alvorada, né?
Gilberto Barros, que é ali da Morada do Vale. Everson Bittencourt, que também deixou seu palpitezinho, deixou seu recadinho lá dentro também, muito interessante. Manuel March, uma pessoa especial aí que teve semana passada no programa também e também deixou um recado para nós lá do Guia Futsal. Eduardo Oliveira, como já teve a sua participação aqui como entrevistado, também deixa sua passagem sempre lá nos recadinhos lá, isso é muito interessante. Tiago Nagel, que ele já conhece, é uma pessoa que trabalha também lá dentro, né, o Thiago, né. Cletson Escobar, também um goleiro aí da nossa região, tá sempre envolvido e deixa várias mensagens boas lá, incentivo, o cara tá sempre incentivando, isso é bom pra mim, pro site, pro pessoal que tá envolvido, entendeu? A equipe do Portugal de Cachoeirinha também deixou lá o seu palpite lá, deixou pediu um abraço também para eles também lá do Portugal Futsal, né? E os nossos patrocinadores, né? Hoje eu vou estar falando também é o Academia Bioequilíbrio ali da Avenida Dorival Cândido Oliveira e Lancheria Don Quixote na frente do CIEP na Morada do Vale. Vamos estar agora fazendo nossa entrevista com o Clayton. Clayton é o técnico da equipe do Boca Juniors de Cachoeirinha. Como já tinha falado no começo do programa, é uma pessoa que tem bastante de... Está sempre trabalhando dentro da equipe, né? Ele foi a Santa Catarina, onde conseguiu ser campeão sul-brasileiro de futsal amador, né? Uma equipe contra a equipe do Santo Amaro, lá da cidade de Florianópolis mesmo. E vou estar perguntando pro Clayton, né? Clayton, depois da conquista, né, dessa competição lá em Santa Catarina, que para mim eu fui lá, eu estive vendo, né? Foi muito importante pro nosso futsal, né? Muita gente falou, muita gente viu os gols também no site, né? Também foi bem acessado também, né? O que mudou para vocês lá dentro do Boca Juniors? Se apresenta pro pessoal, se tu quiser falar mais alguma coisa aí. Bom, eu queria só mandar um abraço pro pessoal todo lá do Boca, lá, né? Boca Juniors. A gurizada deve estar no litoral aí curtindo, mas deve estar acompanhando nós aí no site. Para nós, a gente tomou como caminho essa viagem uma premiação pelo ano turbulento que a gente teve, né? A gente teve um ano turbulento, a gente conseguiu algumas vitórias em alguns torneios, mas os principais objetivos que nós tivemos durante o ano a gente não conseguiu alcançar. Seria a Série Ouro e um torneio em Gramado que a gente foi participar. Mas o objetivo principal que a gente teve no ano, quando eu vim participar do Boca Juniors junto da diretoria como técnico, à frente da comissão técnica, é criar o jogador ter identidade com o clube. Nosso objetivo era esse. A gente teve alguns problemas com alguns atletas que não entenderam isso, que pensavam que o Boca seria como outros clubes, e não. O principal de tudo é a família, é o clube. Então a gente faz todos respeitarem o clube. Primeiro de tudo é o clube. A gente não vai deixar alguma estratégia nossa, alguma coisa que a gente tenta participar e buscar por um ou outro atleta. Ou faz parte do grupo, do clube, ou, né, ou a amizade continua a mesma, participa igual, só que não faz parte do trabalho. Então, dentro disso, a gente teve alguns ressaltos, a gente teve uma participação turbulenta na Série Ouro por causa disso, que a gente teve que montar um time por causa de lesões e afastamentos para a Série Ouro, coisa que a gente não quer que aconteça. Então a gente começou a montar um grupo para 2013 dentro dessa competição de Florianópolis. A gente montou um grupo que a gente queria que viesse para 2013 disputar com nós, que levamos a viagem. Conseguimos montar tu participou, tu viu um grande grupo, um grande grupo que hoje é o nosso grupo que treina, acrescentando algumas pessoas, né, como o Marcelinho, que não pôde ir a Florianópolis, mas hoje faz parte do grupo. O Rafa, né, o Rafinha lá da Betânia, também hoje faz parte do grupo, que nós gostaríamos que ele tivesse, ele era antes de mim, do Boca, né, teve uma turbulência, teve um problema, voltou, então a gente acrescentou aquele grupo, né, a gente teve, não foi uma perda, a gente sabia do Rafa, né, que é um jogador profissional, foi em Florianópolis com nós, nos ajudou muito, né, porque ele é um craque, ajudou nós a ser campeão lá, e vai estar sempre junto com a gente, mas a gente sabia que só seria para aquela competição.
Então, a soma daquele título foi a família que a gente criou para esse ano de 2013. Por isso a ideia de disputar a Copa dos Campeões, a nossa ideia de disputar a Copa dos Campeões não é de ser, vamos fazer de tudo para ser campeão, não, sim de fazer todos os jogadores que jogam com nós, que cada um, no ano passado, em 2012, disputou com uma equipe, né, a Copa dos Campeões, e sim fazer eles participarem todos juntos dessa Copa dos Campeões, e nós mostrarmos a nossa força junto lá, fazer uma boa competição, mostrar a organização do Boca, toda a nossa estrutura, e fazer as pessoas não só dessa parte Cachoeirinha e Gravataí respeitar o Boca, mas sim da Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, daquela região também conhecer o Boca. Essa é a nossa intenção com a Copa dos Campeões, por isso aquela grande competição que a gente fez em Florianópolis. Ele falando já, né? Falou sobre Florianópolis. Eu estive lá, eu estive junto com o pessoal lá. Nós fomos a Florianópolis e vimos o potencial da equipe de Cachoeirinha do Boca Juniors, né? E também conheço também pelos campeonatos municipais daqui da nossa região, aqui da Série Ouro também. A equipe do Boca sempre se fez presente, né? Competitivamente. E agora lá na Copa dos Campeões, essa deste ano, eu acredito que vai ser uma das Copas dos Campeões mais bem equilibradas. E tu achas que vocês vão ir para lá para participar ou vão ir para fazer frente também com o grupo que vocês têm, ou tu acredita que vai vir mais algum tipo de reforço que não está ainda no grupo, mas vocês ainda têm essa ideia de buscar alguém assim para que possa fazer frente com essas equipes, porque a maioria são profissionais, né? Tu sabe que eles treinam de manhã, muitas vezes outros treinam de tarde, de noite, né? São equipes que estão preparadas para disputar esse tipo de competições. Tu acha que a equipe do Boca Juniors tem chance junto com essas outras equipes? Pelo que a gente acompanhou ano passado, a gente foi lá, a gente acompanhou a Copa dos Campeões, as equipes que chegaram, a própria equipe que foi campeã, né? O Atlético, a gente conhece os jogadores, a gente enfrentou praticamente na primeira partida aqui do Campeonato Municipal, era a base do Atlético, né? O Vefo, o Chico. Então a gente acredita que a gente possa fazer uma boa competição. Brigar sim, mostrar o nosso valor. Acredito que de repente a gente possa contratar, mas seria coisa assim pontual, a gente buscar um ou outro jogador que a gente não tem aquela característica dentro do grupo, né? Que é uma função que a gente não tem. Hoje eu acredito que a gente tem quase todas as características que a gente precisa para fazer uma boa competição, né? A gente tem jogadores como o Ceará, que vai fazer parte do grupo esse ano com nós, jogou lá em Florianópolis, o Marcelinho, o Anderson, o Fabinho que está voltando, o Yates, né, deve conhecer, já está treinando junto com nós também, está voltando, ele já fazia parte do nosso grupo, o Felipe, o goleiro, né, então hoje nós temos 3 goleiros, bons goleiros, né, temos o Felipe, o Paulo e o Thiago, temos o Ceará, o Anderson, pessoas que vieram para somar esse ano, o Marcelinho que jogou uma Série Ouro com a Fusca, tem uma experiência, já jogou a Copa dos Campeões com o Sotlog, os outros jogaram por outra equipe de Gravataí, o Raízes, né, que é o Felipe, o Anderson. Então a gente acredita que a gente vai fazer uma ótima competição. Só se a gente... Porque o futebol é meio... né, não é lógico, né, porque pode de repente no sorteio pegar uma fase, um grupo difícil, né, grandes times, pode cair uma CBF Sub-20 e um Atlético Vale que foi campeão, e de repente a gente tem que fazer muita força para classificar, né? Mas eu acredito que classificar na primeira fase a gente vai e fazer uma grande competição. Eu acredito que sim, a gente está trabalhando para isso, a gente já está treinando há um mês, né? Então a gente está buscando um padrão e chegar bem lá, bem focado. Bom, então quer dizer que nós vamos ter surpresas, né? Acho que a equipe do Boca, a equipe do Boca sempre me surpreendeu, né? Eu fui lá para, como eu tinha dito, né? Eu acompanhei lá e eu consegui ter uma admiração maior do que eu já tinha por esse grupo aí, sabe? Pelo pessoal, entendeu? Que envolvido ali dentro ali, sabe? E acho que esse ano acho que o Boca Juniors vai lá na Copa Espanhola e vai conseguir fazer, vai bater de frente com o pessoal lá, sabe? Eu te pergunto agora sobre o municipal nosso.
tá? Nosso Municipal de Cachoeirinha, a Série Ouro, uma das competições mais importantes da região metropolitana, ou se não, a mais importante, né? Porque eu não conheço nenhuma competição que tenha já o mesmo nível. Times que estão se estruturando, né, a nível estadual, dentro de uma competição municipal, né? E a equipe do Boca Juniors, este ano, vai se preparar com essa equipe de que vai jogar a Copa dos Campeões, né? E o que tu acha que poderia melhorar para a nossa competição dentro do município ser ainda melhor? A respeito da nossa participação esse ano, o nosso grupo do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro vai ser o mesmo. Pode acontecer alguns percalços, né? Mas esse grupo foi montado para esse ano, focado na Copa dos Campeões e no Municipal, né? É os dois focos que nós temos hoje como objetivo de buscar dentro do nosso espaço que hoje o Boca tem, isso a gente quer buscar. Eu acredito para a nossa competição ficar mais deslumbrada pelos clubes, eu acho que a gente tem que colocar os clubes acima dos atletas. Eu acho que os atletas têm que respeitar os clubes, não os clubes respeitarem os atletas. Hoje a gente não tem, poucos clubes têm a identificação do atleta com o clube, do atleta chegar no ginásio e tu saber, tá, mas esse ano ele vai jogar com quem? Isso que a gente acredita, é isso que a gente busca no Boca. O jogador chegar lá, por exemplo, o Binho, o Marcelo chegam no ginásio, sabe? Jogadores do Boca, né? Não para quem que eles vão jogar esse ano. Isso é um foco que eu acredito que os outros clubes teriam que buscar. Então poucos clubes têm essa identificação. Como o Democrata, que eu admiro muito, sempre faz uma boa equipe, mas tem uma base. O Vini, o Edson e o Luiz Paulo, esses jogadores são identificados com o Democrata, né? Com o Anderson, os outros garotos que passam por lá, o Lulu, o próprio Gunga, todos eles são identificados com o Democratas, né? Que tem o Anderson como dirigente. E a gente está fazendo isso no Boca e a gente gostaria que os outros clubes tivessem isso. Para ter aqueles clássicos de novo, aquelas rivalidades de bairro, aquelas coisas que enchem o ginásio. Hoje nós temos a tua acompanhante tem pouca gente no ginásio acompanhando os grandes jogos do Municipal. Coisa que nós há 3, 4 anos atrás, nós tínhamos ginásio lotado, que não tínhamos como botar todo mundo para dentro do ginásio. Então esse é o foco. E outro problema de não termos isso mais é que a gente se tornou uma associação de um homem só. Isso não é uma crítica ao Everson, e isso sim uma crítica aos clubes. O Everson não é a Fusca. A Fusca são os clubes de todas as séries. Entendeu? A Fusca é eu, o Alex, que é a imprensa e é clube também, que é o Guia, que é o Guaíra, né? O Anderson do Democrata, o Japão do Boca Júnior, o Eduardo do Milionários. Nós somos a associação, nós criamos essa competição. Eu fui um dos fundadores da Fusca no primeiro ano e a gente fez de tudo para ter essa competição e a gente fez uma competição própria, sem apoio da prefeitura. Nós investimos, cada um deu R$400 e nós fizemos a primeira competição. Nós somos a associação não pode ser só o Everson, senão ele não vai conseguir fazer tudo sozinho, uma pessoa não consegue fazer tudo. Eu acredito que a gente vai melhorar no momento que os clubes entrarem para dentro da associação e ajudarem a associação. Então tá, acho que é mais ou menos isso aí. Quero perguntar para ele também, para nós estarmos encerrando esse programa, né? Alguma coisa assim sobre as categorias de base, sobre a ação. Eu sei que a equipe do Boca Juniors também tem o feminino. Tem a gurizada, entendeu? Se envolve com alguma coisa assim. Queria ver se tu falar alguma coisa sobre isso aí, sabe? Entendeu? O que tá rolando lá, além do time que vai jogar a Série Ouro, além do time que vai jogar a Copa dos Campeões, que jogou lá em Santa Catarina, né? O que tu pode falar desse pessoal aí? Nós temos o time feminino que foi vice-campeão, né? Nós temos o Sub-11, Sub-13, Sub-15. Nos falta mais estrutura para poder manter todo esse pessoal, porque nós não temos locais de treinamento, poucos patrocínios, né? A gente fica buscando, o incentivo é curto. Hoje a gente tem um ginásio municipal que foi feito, o próprio clube profissional de Cachoeirinha não pôde jogar dentro de Cachoeirinha porque está havendo uma reforma no ginásio municipal.
E o ginásio está depedrado. A gente foi treinar lá quarta-feira, não tem condições a quadra, né? O parquet soltando, resbalando, não tem condições de crianças jogar no ginásio. E o espaço é usado para quê? Para caminhadas, né? De pessoas idosas, pessoas da terceira idade, que podem caminhar na praça, né? Em outros locais é usado para caminhada, para lutas. Que eu acho que um espaço de futsal é para o futsal, né? Não luta, vamos arrumar outro espaço. Todos os esportes são bem-vindos dentro do município e todos os espaços tem que ter, mas cada um no seu local adequado para se usar. Por exemplo, a gente não consegue um espaço para as escolinhas treinar, né? E o ginásio é usado para caminhadas, taekwondo, judô dentro da quadra, né? A gente podia criar espaços embaixo da arquibancada, em outras salas, em outros locais, como no Parcão, em outros locais que o município tem, uma praça que foi muito bem, estava sendo muito bem construída na secretaria anterior, depois da unificação das secretarias parou a obra, né, da Praça da Paz ali na Granja, ali, né? Parou a obra, não tem mais obra, e é um espaço que está virando uma mosca branca, né? Ninguém usa, não foi terminada a obra, não foi entregue à população, e se usa só o ginásio municipal, que também não tem condições nem de receber um jogo. Eu gostaria de saber como que eles vão fazer para receber essa taça agora que vai ser disputada ali. Para encerrar, uma perguntinha pequenininha, rápida, e se tu quiser também ser rápido também, pode falar também, pode tentar fugir, não foge, né? Mas tenta fazer. O Boca Juniors paga jogadores para disputar suas competições, salário ou algum tipo de coisinha, porque muitas vezes os clubes escondem esse tipo de coisa, né? Você paga algum tipo de valores, paga um salário, paga alguma coisa assim, sabe? Tem alguma coisa para falar aí? Nós não temos essa prática. Nós tivemos essa prática na Série Ouro, né? Nós somamos os jogadores que jogaram, alguns jogadores que jogaram na Fusca, a Série Ouro do estadual, e a gente concordou em dar prêmios para eles em relação à classificação da primeira fase, porque eles viviam disso e teria terminado o ano para eles, né? Então eles ficariam sem clube e eles não teriam do que viver, que foi o caso do Rafael, do Marcos, do Beto e do Marcelo. Então nós a gente teve um incentivo para eles pela classificação na primeira fase. E se caso nós tivéssemos passado degrau a degrau, fase por fase, eles teriam uma premiação. Foi esse o acordo com os 4, por isso que, mas em outras competições não tem, a gente não tem, porque a gente não acredita que são jogadores profissionais da área. A gente dá toda a estrutura, roupa, tênis, bolsa, alimentação, água. Tu acompanhou nós em Florianópolis, um excelente transporte, com ar-condicionado, TV, DVD, a alimentação deles, se alguém se alimentou e andou bem lá, pode ter sido igual nós, mas melhor do que a nossa estrutura, ninguém teve lá. Tu acompanhou, tu andou no ônibus com nós, veio junto na viagem, viu a festa, né? Acompanhou a festa, a gente ali naquela festa ali, uma brincadeirinha dentro do ônibus, eu comprei lá as coisas, foi um gasto R$400 para eles, em brincadeira, chocolate, bebida, que eles mereciam, porque eles cumpriram um fim de semana todo o cronograma, né? Não beberam, não saíram, não foram no mar, tudo focado para ser campeão. Então eles mereceram, a gente retribuiu dessa maneira. Mas fora isso, dinheiro por jogador não é a nossa prática. Então tá. Acho que é isso aí, acho que deu para entender bastante o que rola dentro do Boca Juniors, né? O pessoal lá, o Japão, lá, um cara especial lá, um abraço pra ele, pra gurizada lá do Boca também lá, que eu conheço 98% de todos os jogadores ali, são gente boa mesmo, legal, e vou dar uns patrocinadores, eu vou estar repassando os patrocinadores, a Academia Bioequilíbrio, ali na Avenida Dorival Cândido de Oliveira, em Gravataí, e Lancheria Don Quixote. Esses são os apoiadores do site e também do programa do Papo Técnico. E eu vou dar um aperto de mão aí, valeu mesmo pra presença, tá, cara? Valeu mesmo aí. Eu fico aí, ó, a semana aí vai ter bastante acesso, acredito, sabe? O pessoal tá prestigiando, entendeu? E tá gostando, e foi um prazer imenso mesmo, tá?